Não, ele não é evangélico, ele não é crente, ele só crê na família dele, no que ele pode levar de vantagem, né? A Michelle também é uma grande de uma farsa, eu conheço ela pessoalmente, assim, não é nada daquilo, aquela mocinha, santinha, que vai lá pregar. Não, a Michelle é um horror, é de baixíssimo nível, vem de uma família de baixíssimo nível, né? Então, a mãe processada, a avó presa por tráfico, tios presos, então, assim, ela mesmo teve um caso com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro era casada com outra. Então ela era amante do Bolsonaro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Rodrigo do canal Sou de Esquerda e Daí. Todo mundo tá ciente aí do que a Michelle Bolsonaro falou, né? Da vontade dela de ser a primeira dama, né, do Brasil novamente. Claro que isso é algo impossível, tendo em vista que o seu marido ou ex-marido, o chifrudo Bolsonaro, está detido, já está preso, né, em prisão residencial de tornozeleira eletrônica, e também assim tem pouco tempo de vida, né, que pelo que eles mesmos dizem, o Bolsonaro vive soluçando, né, vomitando aí, ele dizendo aqui no a grosso modo, defecando pela boca. Mas aqui a história é outra, aqui a história é com aquela tal Joyce Hasselman. Todos estão cientes que é a ex-deputada federal, a Joyce Hasselman, que notícia da revista Fórum em primeira mão para todos, que a Michelle Bolsonaro entrou com um processo contra a Joyce Hasselman, porque a Joyce, né, a Joyce chamou a Michelle de falsa, de caloteira, de mulher baixa, né? Ou seja, de mulher para mulher. E também disse que a Michelle Bolsonaro foi amante do Jair Bolsonaro antes, isso na época que Bolsonaro era casado. Fato é que a Joyce recebeu a notícia do processo lá na França e disse o seguinte em um Twitter que ela publicou aqui na rede X, né? Vamos lá. Aqui da França fiquei sabendo que a Michelle Bolsonaro está me processando porque falei apenas algumas verdades sobre ela. Uma mulher que é uma farsa, um horror. Aí a Joyce diz, vai ser ótimo ela me chamar para a briga, porque assim fico mais disposta a abrir minha caixa de ferramentas sobre a doente Michelle Bolsonaro. Né? Michelle Bolsonaro, ela tem rabo preso com a Joyce, que a Joyce uma vez disse que a Michelle pegou dinheiro emprestado para um evento lá na casa, lá na época da presidência, né? E não pagou a Joyce. Mas é assunto de fofoca, né? Mulher, esse lance da Joyce, porque a Joyce para detonar outra mulher é assim. A Joyce já destruiu a Zambelli e agora vai arrebentar a Michelle. O que eu acho bem feito para Michelle Bolsonaro. Então a crentinha era amante do Bolsonaro. Depois ela pegou o Bolsonaro da ex-mulher. O Bolsonaro não estava leve, livre e solto. Não, ela era amante. Antes disso, ela teve um caso com um homem casado, engravidou da primeira filha, que ela escondeu durante a campanha. Mas isso que você tá falando, assim, o pessoal em Brasília sabe? No bastidor todo mundo sabe, no PP todo mundo sabe. Existe prova disso? Não, todo mundo, em Brasília todo mundo sabe. Quem é mais próximo ali dos grandes partidos, todo mundo sabe. Né? E aí... Então, peraí, ela tinha um caso com quem? Eu não entendi direito. Com o Bolsonaro. Mas ela tinha outro que você falou? Com um homem casado de quem ela engravidou da primeira filha. E depois ela teve caso com o Bolsonaro? Depois ela teve um caso com o Bolsonaro. Ela estava na liderança, foi o Ciro Nogueira que apresentou os dois, ela trabalhava na liderança do PP, né? E aí começaram a ficar mais próximos, ela teve um caso com o Bolsonaro e depois o Bolsonaro largou da mulher para ficar com ela.